Quis fazer um vídeo falando um pouquinho sobre a passagem do meu pai, né? E sei lá, fiquei sem vontade, sem tempo de gravar os vídeos também. E agora que eu tô sozinho na sala aqui, no escritório, veio de falar um pouquinho sobre, né? E não tem, acho que muito a ver com a passagem em si do meu pai, mas acho que mais sobre a atitude das pessoas à volta, né? Então é mais ou menos sobre isso. Quando a gente. Eu tenho dois exemplos, né? Que eu posso citar. Agora a morte do meu pai, que é mais recente, e também tem quando eu terminei o meu casamento, né? Eu fui casado acho que 8 anos, por aí, quase 8 anos, quando acabou isso. Então a forma como as pessoas se manifestam nessas situações de morte, de separação, né? Então isso que me impressionou e hoje mais velho, outra cabeça, né? Nem melhor nem pior, digamos assim, que alguém, mas diferente do que eu era na época, mais observador das coisas. E então eu dei essa refletida, me incomodou um pouco, porque assim, as pessoas. Isso acontece das pessoas próximas sempre, né? Acredito eu. Não vai vir um estranho fazer isso que eu vou contar. Mas vamos lá na separação, que foi a primeira coisa. Eu fiquei malzão e tal, e tava ruim, fisicamente, psicologicamente ruim. E a grande maioria das perguntas, ou vamos dizer assim, que 95% das pessoas que se aproximavam, conhecidos, parentes, não perguntavam assim, tu tá bem? Tu tá precisando de alguma coisa? Enfim, perguntas desse tipo. Não, as perguntas eram diretas, assim, quem vai ficar com a casa? Quem vai ficar com as coisas? É, eram perguntas sobre as coisas, entende? Não sobre a gente. E na época levei de boa, digamos assim, por não entender, não ter pensado nisso, né? Agora, depois de muito, muito tempo, sei lá, mais de 10 anos aí, que eu venho fazendo essa correlação com o que aconteceu agora, né? Porque agora o que aconteceu? Meu pai faleceu, de novo, mais uma vez, um número muito menor de pessoas perguntando como eu e meu irmão estávamos nos sentindo, né? Do que muito maior o número de pessoas perguntando o que a gente vai fazer com a casa, se a gente vai colocar para alugar, se a gente vai vender, se a gente vai vender os móveis, o que a gente vai fazer se um de nós vai morar na casa. Então, assim, as pessoas têm uma tendência, digamos assim, pelo interesse nos bens que a gente tem, sabe? Enquanto a gente está vivo, a gente não percebe, eu acho, assim, ou as pessoas não deixam tão claro, ou até mesmo elas agem com uma certa soberba, né? E, e é assim, com o meu pai teve mais um agravante ainda que eu já tinha percebido. Não sei, isso tudo são tudo percepções, né? Não quer dizer que seja verdade, né? Digamos assim. Mas o meu pai, como aposentado, os filhos criados, as contas pagas, carro, casa própria, entende? Teoricamente sem preocupações nesse sentido. Então as pessoas começam a se aproximar sabendo que ele tem uma aposentadoria, não tem filho para criar, não tem esse tipo de despesa mais. Então começam a de alguma forma fazer um joguinho para que meu pai é muito bom de coração, para que ele empreste a grana, ou faça alguma coisa de coração e não cobre, esse tipo de situação. E isso são de pessoas próximas, é isso que me incomodou, sabe? Independente se fossem pessoas que não fossem conhecidas, também seria chato, mas as pessoas próximas incomodam a gente porque parece que cai uma máscara. Eu vejo dessa forma, sabe? Quando a pessoa tá viva, tá bem, tá em condições, ou quando a pessoa tá casada, tá bem, tá em condições, tudo de boa, esse tipo de atitude não acontece, não aparece. É quando essa situação acontece, a pessoa muda, vira uma chavinha, né? Ela cai uma máscara, sei lá, e, e a atitude dela é diferente. É uma atitude que a mim me incomoda, sabe? A pessoa entrar na casa
e dizer assim, isso aqui já deu, isso aqui tu vai fazer o quê? Isso aqui tu vai vender? Ah, eu quero isso aqui também. Não, pode tirar as placas de venda que eu vou querer tudo, vou ficar com tudo. Sendo que a pessoa não tem, não precisa daquilo, né? A pessoa já tem uma casa montada, ela já tem as coisas dela, os móveis, já tem tudo, ela não precisa daquilo ali para viver, para ficar melhor, sabe? É quase que um acumulador, sabe? A situação ficou nesse sentido, assim, me senti assim. E aí tinha mais coisas, mas eu deixei esfriar e já esqueci também. Tô tentando não guardar. Além de eu tentar não guardar, eu realmente não guardo porque eu não guardo mesmo, né? Minha memória não é muito boa. Mas assim, coisas pra gente refletir sobre as pessoas com as quais a gente se relaciona, né? Como elas reagem, né? Quando a gente tá na boa e como elas reagem quando a gente tá na ruim. Ali a gente consegue filtrar. Não digo que a gente vá se afastar, mas a gente pode tomar uma outra atitude, né, em relação a essas pessoas. Como ou quanto a gente quer que elas fiquem próximas da gente. Então, depois de velho, né, agora com uns 40 anos que eu consigo ter essa percepção, sabe, essa coisa. Não é desconfiar de todo mundo, mas analiso mais as situações, né, digamos assim. Não digo que eu não tomo, é, sei lá, decisões precipitadas ou erradas, não é nada disso, não é errado ou certo. É sobre perceber, né, a atitude das pessoas em relação a fatos que acontecem na nossa vida. Por exemplo, o que eu trouxe aqui, minha separação e a morte do meu pai. Então, só pra gente refletir aqui, ver se tu já parou aí do outro lado também pra refletir sobre algumas situações assim, se tu já passou por algo assim, se tu percebeu algo assim também, né? Então, foi só uma reflexãozinha. Tinha mais coisas, mas eu vou deixar assim, porque para não ficar pesado, né? Vamos ficar só nesses dois, né? Nessas duas situações assim pra gente pensar, beleza? Então, é isso. Refletimos, continuamos refletindo as partes. Valeu.